Olá, povo de Deus. É um prazer, né? Estar aqui mais uma vez passando esta mensagem. E só quero agradecer, né, a Deus, porque cada dia, né, Deus ele vem com sua mão protetora, né, sobre o seu povo. E nós, né, que escolhemos a Cristo, sabemos que vamos passar por aflição, né, mas nossos olhos estão naquele que venceu o mundo, que é Jesus Cristo. E que Jesus venha cada dia tocar no seu coração. Deus ele tem uma coisa muito importante, né? Deus fala, se ouvir a voz do Espírito Santo, né, não endureçais o vosso coração. Olha só, Deus ele não trabalha com amanhã, nem com depois, né? E nem com agendamento. Deus ele trabalha com o agora. Deus ele trabalha com o agora. E ele fala, né? Se ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais. Quantas pessoas, né, ouvem a voz do Espírito Santo, sente até a presença de Deus, né, Deus chamando, mas ele endurece, né, o coração. O ser humano endurece o coração. Deixa a natureza, né, carnal falar mais alto. Enquanto o espiritual, né, fala, aí ele pega ali que há um conflito, né, no ser humano, né, entre a carne e o espírito. E muitas das vezes o espírito fala mais alto do que a carne, mas aí a natureza humana pega e endurece o coração, grita mais alto, né? Ou seja, muitas das vezes as pessoas estão focadas mais nos prazeres deste mundo do que nos prazeres por ouvir, que é a vida eterna. E muitas vezes nós ouvimos que Jesus irá voltar, mas tem pessoas que estão buscando os prazeres eternos, os prazeres, né, terrenos, em vez de buscar, né, algo que não passa. Jesus tem algo para oferecer para mim e para você, que são eternos, que é a vida eterna. Os prazeres deste mundo aqui, tudo passa. Mas o que Jesus tem para mim e para você é eterno. Se você ama os prazeres deste mundo, você vai ser destruído junto com os prazeres deste mundo. Porque na segunda volta de Jesus, todo esse planeta vai ser queimado com fogo e enxofre. Porque esse planeta aqui já está tão contaminado do pecado. Não tem como um ser santo, um ser que não tem pecado, pisar novamente ou andar por essa terra. Por isso que esse mundo vai ser totalmente destruído. Porque o nosso Senhor Jesus e Salvador, quando levar os salvos com ele, vai ter de destruir tudo isso aqui. Porque está contaminado com o pecado. E se você ama os prazeres deste mundo, você também vai ser destruído. Mas se você ama os prazeres eternos, você não vai ser destruído. Então Deus ele não faz o convite hoje e agora. Se você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçai o vosso coração. Como foi no deserto, né? O povo endureceu o coração. Deus ele está sendo longânimo hoje. Longânimo porque Deus ele não quer que nenhum de nós se perca. Mas que todos nós sejamos salvos. Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. Pelo contrário, ele quer que todo ímpio se converta do seu mau caminho. Se converta do seu mau caminho. Né? Ou seja, largue o mau caminho e se entregue a Jesus. Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. Né? Ele entregou o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer pelo ímpio, pelo pecador, por toda a humanidade. Né? Jesus é o amor. Jesus ali é o perdão. Nós é que devíamos perdoar Jesus. Jesus que nos perdoou, né? Foi o contrário. Jesus se entregou por pessoas que odiariam ele, pessoas que crucificaram ele. Jesus morreu por essa pessoa.
mas muito não entendem o amor. O amor de Deus se revela na cruz, quando ele entrega ali o seu filho para morrer por todos. O amor de Deus se revela na cruz. O perdão de Deus se revelou na cruz. Meu irmão, você está perdoado. Você está perdoado. E tudo é lícito, né? Mas nem tudo nos convém. Achamos que tudo é lícito. Tem coisas que é lícita, mas não nos convém. Nem tudo deve ser praticado. Meu irmão, hoje você é chamado para ser diferente. Hoje você é chamado para ser separado. Todos aqueles que reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador, ele é separado. Separado dos prazeres deste mundo, separado das imundícias deste mundo, para praticar as coisas do alto, para a pregação do Evangelho. Todos aqueles que recebem a Jesus como seu Senhor e Salvador, ele larga tudo aquilo que é deste mundo, toda a maldade deste mundo, e começa a praticar as obras boas, porque ele foi transformado. Um exemplo disso é Paulo. Paulo, ele foi um grande perseguidor, ele tinha as suas crenças diferentes, mas quando ele conheceu a Jesus, ele largou de ser perseguidor para ser um evangelizador. Olha só que diferença, né? Paulo perseguia os cristãos, mas quando ele teve um encontro com Cristo, a vida dele mudou. Está na hora de você ter um encontro com Cristo. E esse encontro é agora. Esse encontro não é amanhã, não é depois da manhã. Esse encontro com Cristo é agora. E a mensagem, né, que eu quero deixar aqui um verso que se encontra lá na oração dominical, né, de Jesus, né? Mas eu me atentei, né, para o versículo, né, 14 e o 15. É muito importante, muitas vezes a gente só foca, né, só na oração dominical e esquece, né, de uma coisa muito importante que tem nos dois primeiros versículos, que diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Olha só, né? Está falando aqui sobre perdão. Está falando aqui sobre perdão, esse versículo, né, 14. Sobre perdão. Ele fala: se eu perdoar, né, alguém que me ofendeu, Deus que está nos céus, ele vai me perdoar. Agora, se eu não perdoo a pessoa que me ofendeu, Deus que está no céu não vai me perdoar. E eu que quero ir para o céu, eu tenho de andar com mágoa do irmão. Eu que quero ter uma vida eterna com Cristo, estar ao lado de Cristo, eu tenho de liberar o perdão. Por mais que o que a pessoa falou me machucou com palavra ou com atitude, eu tenho de perdoar esta pessoa. Porque não chega perto o que essa pessoa fez comigo ou com você do que Jesus passou. A infância de Jesus não foi fácil. Muita gente só ia para ali a crucificação. Mas a infância de Jesus não foi fácil. Ele estava ali em Nazaré, ele conta Filipe fala: de Nazaré, será que pode vir alguma coisa boa de lá, né? Ou seja, a fama de Nazaré não era boa. Jesus passou por muito sofrimento ali em Nazaré. E voltando sobre o perdão, né? Meu irmão, o perdão, quando você libera o perdão, você libera acesso a Jesus. Quando você libera o perdão, você libera algo que está dentro de você. Algo que liberta. O perdão, ele é libertador. Olha o que Jesus fez, né? Ele deu a vida por mim e por você para nos libertar da morte eterna. Né? E o 15 fala: se porém não perdoardes aos homens
as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Olha só, isso é muito grave. E essa aqui é uma lição para a humanidade. Isso aqui é uma lição para aquele que se diz que quer morar no céu, para aquele que se diz que quer estar ao lado de Jesus. Mas infelizmente tem pessoas por aí, meu irmão, que não liberam o perdão. Tem pessoas dentro da igreja e tem pessoas fora da igreja também, que diz que quer ter uma vida ao lado de Jesus, diz que tem uma vida ao lado de Jesus, mas infelizmente tem pessoas que não, que tá de mal com o seu irmão, tá de mal com o seu próximo. A família, meu irmão, que está de mal neste momento, a família que não libera o perdão. E aí o perdão causa muitas coisas ruins, né? Tanto na vida espiritual, tanto na vida física. Você fica preso, a sua vida fica travada. Se algo de ruim está acontecendo com você nesse momento, é porque você falta se perdoar. Tem pessoas que tá de mal com o irmão, com o próximo. Tem pessoas que tá de mal consigo mesmo. Olha só, né? Tem como ficar de mal consigo mesmo? Tem. E muitas das vezes nós não liberamos o perdão. Tem pessoas que ficam de mal com ela mesma. E aí ela fica mal. Então, meu irmão, o perdão ele tem que ser liberado. Não é fácil, né? Você liberar o perdão para uma pessoa que lhe falou mal ou lhe causou mal. Mas olha só, né? O que Jesus fala, foi o verso que eu acabei de falar, né? Se ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçar o vosso coração. O Espírito Santo está falando com você nesse momento. Não endureça o seu coração. Está na hora de libertar o perdão. Está na hora de liberar o perdão. Está na hora de se libertar desse mal. Porque quem não perdoa é o mal. O perdão, não liberar o perdão é o mal. Isso é fato, é o mal, é um pecado. Porque é um pecado você estar de mal com uma pessoa e não liberar, porque é um pecado. Se não fosse pecado, Deus, ele não ia falar isso, né? Ele ia lhe perdoar de qualquer jeito. Mas é um pecado. Não tentamos dar desculpa, né? Falando, Deus conhece o meu coração, Deus sabe porque eu não falo com aquela pessoa. Meu irmão, Deus não quer saber disso. Deus acabou de falar aqui, se você não liberar o perdão, ele não vai lhe perdoar. Tampouco ele vai lhe perdoar. Se você não perdoa alguém que lhe vê, como é que você vai amar a Deus que não vê? Deus ele está no céu nesse momento. E ele está mandando essa mensagem para você. E Deus ele quer que eu e você libere o perdão. Temos de liberar o perdão diariamente. Temos de ser grato. Para as coisas, né, fluírem, para as coisas andarem na vida de uma pessoa, tem que liberar o perdão. E uma pessoa, para a gente falar sobre o perdão, né, é a história de Jesus. A história de Jesus é muito linda. E se não fosse Jesus, nós não ia nem conhecer o perdão. Mas Jesus, ele nos perdoou e quer que eu e você perdoe também. E que essa mensagem, né, venha falar no vosso coração, né? E que possamos a cada dia liberar o perdão. Porque uma pessoa que tá de mal com outra, infelizmente essa pessoa não tem parte com Deus. Infelizmente essa pessoa não tá com o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo, ele vem para unir o ser humano com Deus. E quando nós aceitamos e liberamos o perdão, o próprio Deus ele nos perdoa e o próprio Deus ele nos conecta com ele. Então quando a gente ali não libera o perdão, nós infelizmente não temos uma conexão firmemente com Deus. Mas como liberamos o perdão, nós ficamos vivificados e conectados com Deus. Então libera o perdão. Libera o perdão porque você vai ter o perdão de Deus. O perdão de Deus
ele é o mais importante, porque o perdão de Deus, ele é o passaporte para a vida eterna. Amém?